Todo mundo já conhece a Netflix, né? Mas vocês sabem como eles deixaram de ser uma simples empresa de locação de DVDs para se tornarem o maior serviço de streaming do mundo? O livro A Regra é Não Ter Regras, escrito pela CEO da Netflix, Reed Hastings, relata sobre os bastidores da cultura da empresa. E agora eu vou contar para você as principais lições de ouro que estão nos primeiros 5 capítulos do livro. Vem comigo! O primeiro capítulo começa já dizendo que uma empresa de sucesso precisa de pessoas talentosas. Quando todos os integrantes da equipe são excelentes, o desempenho aumenta à medida que os funcionários aprendem e motivam uns aos outros. Porém, só isso não é suficiente. É necessário também criar uma cultura de sinceridade e liberdade para dar feedbacks aos seus colegas e os superiores. Quando retiramos o controle, é criada uma cultura de liberdade com responsabilidade, que ajuda a equipe dessa forma a se autorregular. Então, esses 3 pontos de pessoas talentosas, sinceridade e retirada de controle, no momento em que são bem elaborados e intensificados, acabam criando um ciclo e se complementando um ao outro. Agora, no segundo capítulo, o livro retorna a falar da importância do feedback no ambiente de trabalho. E para isso, ele ensina os 4 As. Então, vamos lá. Quando a gente dá o feedback, a gente usa o alvo a alcançar, que é saber dar retornos positivos, e a ação específica, que é focar na mudança e não no problema. Agora, quando a gente recebe feedback, a gente usa o aceitar, que é saber reconhecer ao invés de reagir, e o aceitar ou descartar, que é saber filtrar os feedbacks que são úteis e necessários. Todo mundo sonha em tirar as suas férias quando bem quer. E é sobre isso que a primeira parte do 3º capítulo fala sobre a política de eliminação de férias. Mas o que é isso? Então vamos lá. É sobre quando cabe ao funcionário decidir se e quando ele vai tirar uma folga. Se por 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês e assim vai. Mas em contraponto, um escritório que não tem essa política, mas tem um chefe que nunca dá pausa, é um escritório sem férias, pois ele é o reflexo da sua equipe. Quando você elimina uma política, os funcionários eles não sabem lidar e operar com essa ausência. Então, todo chefe deve dedicar algum tempo para conversar com a sua equipe, liderando com contexto ao invés de controle. Agora, falando um pouco sobre essa parte da remoção de políticas. A segunda parte do 3º capítulo fala sobre a remoção de políticas de viagens e despesas. Mas como assim? Então, os gestores precisam definir com antecedência um contexto sobre como gastar o dinheiro e checar os recibos dos funcionários. Porque sem um controle de despesa, de gasto, ao departamento financeiro ele precisa fazer uma auditoria anual da parte do reembolso. Ao encontrar pessoas que abusam do sistema, o ideal é demiti-las e falar abertamente sobre a situação, pois as outras pessoas devem entender isso como uma consequência de um comportamento irresponsável. Agora, e se você e um astro do rock ganhassem o mesmo salário? Essa é a principal ideia do capítulo 4. O Reed diz que pagar salários acima da média do mercado para os criativos significa a contratação de um funcionário excepcional no lugar de 10 ou mais funcionários razoáveis. Além disso, o Reed diz que os bônus não são tão necessários. O essencial é ter um salário base alto. Mas o mais importante desse capítulo é você reconhecer o seu valor no mercado e saber o salário que um funcionário extraordinário deve ganhar. E agora o último e o 5º capítulo fala sobre a transparência no ambiente corporativo. O CEO relata que ele não quer que os seus funcionários se sintam que eles estão trabalhando para a Netflix, e sim que eles fazem parte da Netflix. Então, dessa forma, a empresa ela deve fornecer todo tipo de informação para os seus funcionários para que eles possam tomar decisões fundamentadas e assim poder se sentir parte de um todo. Vale também ressaltar que a transparência não é só com os outros, e também consigo mesmo. Saber se autocriticar, reconhecer e falar abertamente também é uma forma de transparência com a equipe. E aí, vocês gostaram das lições? Não esquece de deixar aqui no comentário a lição que você achou a mais importante. Se você também quiser saber as próximas lições dos próximos 5 capítulos, também comenta. Segue a gente nas nossas redes sociais, TikTok e Instagram, mentorando.digital. Boa sorte, vestibulandos!